iniciando este momento de reflexão, meditação e oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de fazermos as nossas escolhas, as escolhas que nos levarão ao céu. Então é uma alegria muito grande estar aqui com você. Meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Estamos na 17ª semana do tempo comum, 5 de agosto de 2023. Tempo comum não quer dizer que é um tempo para não fazermos nada, para não meditarmos, para não rezarmos. Muito pelo contrário, é o tempo em que nós estamos ganhando força, porque daqui a pouco vem o tempo do advento, o tempo do Natal, e nós precisamos de estar revigorados para a missão. Então, para meditarmos juntos o Evangelho, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Herodes vê em Jesus João Batista redivivo. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes. Ele disse aos seus cortesãos: é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o tinha em conta de profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui, nesse prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos seus convidados, ordenou que lhes dessem o que pediu. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram depois que vieram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, uma leitura longa, mas com 6 pontos que eu não poderia deixar de abordar. Primeiro, Herodes confundiu Jesus com João Batista. Então, hoje ainda existem muitas confusões, muita falta de discernimento. Existem muitos católicos que ainda não conhecem Jesus, que ainda o confundem com qualquer outro Deus. Olha que incrível!
católicos que não conhecem o cheiro de Jesus, não conseguem ainda discernir o que vem de Jesus e o que vem das trevas, e fazem escolhas contrárias ao que Jesus nos indica e ao que a igreja indica. O segundo ponto, o motivo pelo qual Herodes estava perseguindo João Batista. Simplesmente porque João Batista evangelizava com ousadia, com verdade e com destemor. E ele estava ali dizendo que o adultério não era lícito. Esse era o simples motivo pelo qual desagradou Herodes. João Batista combatendo o adultério, combatendo a fornicação, e isso ofendeu Herodes. No ponto 3, por que Herodes não havia feito algo contra João Batista? Porque ele tinha medo da sua comunidade. Ele tinha medo dos discípulos de João Batista. Isso para mostrar para nós a força da nossa comunidade. A força que nós temos quando estamos engajados em uma comunidade. A comunidade inteira está comigo, está intercedendo por mim, está me defendendo. Olha que coisa mais linda. É por isso que eu friso sempre: eu amo a minha comunidade. Me sinto muito bem, muito protegida quando estou com eles. E no número 4, que coisa incrível! A própria mãe daquela jovem que pediu a cabeça de João Batista, sua mãe Herodíades, ela instigou a sua filha a cometer essa maldade e esse crime. Que coisa triste! Quantas famílias não estão sendo canal de bênção? Quantas famílias? Quantos membros das famílias não estão sendo canais de bênção? Inclusive para as crianças e adolescentes. Ao invés de conduzirem para o céu, estão apoiando e os conduzindo para o inferno. Isso é lamentável, isso é muito triste, isso dói o nosso coração. E aqui o ponto 5, apesar da história ser triste, ser uma história, uma catástrofe, né? Na verdade, uma tragédia, o rei Herodes mantém a sua palavra e ele ficou triste, ele se arrependeu, mas para manter a sua palavra, ele continuou firme no seu juramento. E aí? O que você acha disso? E para finalizar, mais uma vez, a comunidade, os discípulos de João Batista entram em cena. E aí, quando souberam de sua morte, foram lá, cuidaram do seu corpo, o sepultaram e ficaram com a árdua missão de contar o ocorrido para Jesus. Imagina a tristeza, a dor de Jesus. Imagina a dor. João Batista, precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus passar e agir no meio daquele povo e no meio do nosso povo. Então, coloquemos aqui em oração todos os nossos, todos, aqueles que estão
nos causando preocupação, porque estão enfermos, porque estão hospitalizados ou estão em tratamento. Temos membros da comunidade que estão fazendo tratamentos seríssimos, mas nós estamos juntos em oração. E colocar também nossos jovens e adolescentes que estão perdidos, fazendo o que o outro manda. Não é o que Deus manda, mas é o que o outro aconselha, está tudo certo. Então, sobre mim, sobre vocês, sobre todos nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos acompanhe. Amém.